Pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui retornando a nossa aula preparatória para o Enem, bloco 2. Nós vamos estar dividindo em vídeos sequenciais, para que não fique muito extenso, tá bem? Nós vamos continuar aqui a refletir justamente sobre algumas questões voltadas para o Exame Nacional do Ensino Médio. Reforçando aqui o professor Israel Vital Viana, professor de Filosofia da Escola SEJA, tá bem? Gente, nós vamos conversar agora sobre uma questão que ela traz alguns resquícios do iluminismo. Ela é pensada em um contexto do iluminismo, tá certo? Então vamos lá passar a questão. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que um poder ele seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Os poderes legislativo, executivo e judiciário atuam de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Gostaria de chamar a atenção para cá. Atuam de forma independente para a efetivação da liberdade. Nós estamos falando aqui dos três poderes, da forma que o nosso Brasil ele é dividido: o poder legislativo, aquele que cria leis, o poder executivo, aquele que executa leis, e o poder judiciário, aquele que julga, aquele que dá corpo a essas leis. Então perceba que essa liberdade ela não poderia ser exercida se uma mesma pessoa ou um grupo ele exercesse esses três poderes ao mesmo tempo. Então aqui nós vamos ter nesse texto de Montesquieu, Barão de Montesquieu, e esse texto aqui do Espírito das Leis, uma obra de Montesquieu, uma crítica muito forte à dimensão do absolutismo, que é justamente isso que Montesquieu quer fazer, essa crítica, quer fazer essa ferrenha crítica aqui. Ele foi defensor de uma ideia aqui da tripartição dos poderes, que é justamente que deu origem aos três poderes como nós os conhecemos hoje. Então ele pensa em estabelecer limites aos atores públicos, aos gestores públicos, no sentido de que o poder ele seja regulado, impedindo aqui uma espécie de uma tirania, de um domínio. Então vamos lá. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver uma liberdade em um estudo. Isso pode ocorrer apenas sobre um modelo político que haja. Vamos lá. Exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas. Quando eu digo exercício de tutela, eu estou me referindo justamente a um exercício de autoridade. Consagração do poder político pela autoridade religiosa. Essa questão aqui ela não tem nem possibilidade, porque nós estamos falando aqui do contexto do iluminismo. O iluminismo ele vem justamente também fazer uma crítica a essa dimensão religiosa. A concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas. Se eu tenho aqui a palavra concentração, eu já estou indo contra a esse aspecto aqui, ó. Uma mesma pessoa. D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Aqui já clareia um pouco mais. O item é reunião das funções de legislar, de julgar e executar nas mãos de um único governo eleito. Único. Quando eu digo, eu já estou indo justamente contra o que Montesquieu fala na sua obra do Espírito das Leis. Então, qual é o item verdadeiro aqui dessa questão? Justamente o item D. Porque há aqui um estabelecimento de limites em que cada poder, cada representante do poder, digamos, o prefeito, o representante do poder executivo, o vereador, representante do poder legislativo, o juiz, representante do poder judiciário. Cada um possui a sua função específica e ele não vai poder interferir diretamente no outro poder, tá certo? Então, aqui ficando claro essa teoria da tripartição dos poderes que Montesquieu propõe para a gente. Nós vamos sair agora desse conceito de política, desse conceito aqui do iluminismo, e nós vamos agora na ética kantiana. Nós vamos dar uma voltinha no pensamento de Kant. Tem dois textos aqui, só do Enem 2019. Texto 1. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral sobre mim. Eu vou grifar isso aqui, porque depois a gente vai usar.
Duas coisas admiro: a lei dura cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Perdão, vou grifar esse trecho aqui também, tá bom? A releitura realizada pelo poeta, perceba que aqui eu tenho um texto propriamente de Kant, na sua obra Crítica da Razão Prática. Kant é conhecido como um filósofo das três críticas: razão prática, razão crítica e razão pura. As obras kantianas. Kant é voltado para a filosofia do direito, de modo mais específico. Então, essa releitura, o que ela quer trazer para a gente? Item a possibilidade da liberdade e obrigação da ação. Item B, a prioridade do juízo e importância da natureza. Item C, a necessidade da boa vontade crítica da metafísica. Item D, a prescindibilidade do empírico e a autoridade da razão. Item E, interioridade da norma e fenomenalidade do mundo. Queria chamar a atenção para dizer que a lei em si, ela não tem a função de escravizar, ela tem a função, na verdade, de libertar. É isso que Kant pensa na sua obra. Quando eu digo a possibilidade da liberdade e a obrigação da ação, perceba que há um contrassenso entre a possibilidade de liberdade e temporalmente a obrigação dessa ação. No item B, a prioridade do juízo e a importância da natureza. Aqui eu já estou fazendo referência à dimensão da natureza humana que não caberia nessa reflexão kantiana. Na C, a necessidade de uma boa vontade, de uma crítica metafísica. A lei, digamos, o encaixe, a obediência à lei não se trata de uma boa vontade, mas muito mais de uma relação de obediência. D, prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. Aqui nós já vamos lá no que é físico, empírico, aquilo que é físico, está materializado. O item E, que é o item correto, ele fala em interiorizar as leis. Lembra aqui do texto, olha. E aqui ele já fala justamente dessa interiorização das leis, no sentido de que a lei ela possa ser vivenciada no meu contexto de mundo. Então, Kant ele vai trabalhar justamente essa dimensão aqui, da interiorização da lei. Uma máxima kantiana, ela diz assim: age de tal forma que a tua ação se torne princípio para uma regra universal. Ou seja, dê exemplo. Faça tão somente aquilo que você quer que também seja feito. Tá bom? Então, essa é a reflexão sobre Kant. Valeu, galera. Vamos concluindo aqui esse nosso segundo vídeo. Abração.